Quem é Deus para você? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu gostaria de pensar com você nesse assunto e junto construímos um raciocínio sobre quem Deus representa nas nossas vidas, o que Ele representa nas nossas vidas e como nós temos encarado a presença de Deus, como nós temos visto Deus em nossas vidas. Esse assunto vai falar ao seu coração, por isso fique comigo até o final desse vídeo. E se essa palavra te tocar de alguma maneira, compartilhe ela com alguém, deixe o seu comentário para que aumente o engajamento e nós possamos alcançar mais pessoas. Deus abençoe a sua vida. Bom, gente, mais uma segunda-feira eu estou aqui na Praça do Sol, aqui em Goiânia, para trazer mais uma mensagem, uma palavra para a edificação da sua vida, com esse tema que eu já disse a priori: quem é Deus para você? A W. Tozer vai dizer que a primeira coisa que te vem à mente revela muito sobre você mesmo, porque a maneira como nós enxergamos Deus em nossa mente, a maneira como nós visualizamos, que seja através de uma palavra, vai revelar a nossa essência, o nosso caráter e como nós temos nos portado em nosso dia, em nossa vida. Não tem como nós definirmos a Deus sem olharmos para a Escritura, não tem como nós enxergarmos a Deus de uma forma plena sem olharmos através da lente da palavra de Deus. É por isso que Deus, através do seu Espírito Santo, inspirou homens para escrever a sua palavra. E através desses homens nós vemos alguns atributos de quem Deus é, qual é a essência de Deus, o que move a mão de Deus e qual é o caráter de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele é bom, que Deus é justo, que Deus é benigno, que Deus é amoroso, que Deus não existe sombra de variação, ou seja, Ele é fiel em todo o tempo, que Deus traz do nada tudo à existência, porque foi assim mesmo que Ele criou a mim, a você e todo o universo, que é muito grande, inclusive nós conhecemos somente uma parcela, mas tudo Deus fez do nada, isso que nossos olhos conseguem contemplar. A palavra que o Senhor nos narra, ainda lá no livro do Êxodo, quando no chamado de Moisés, Deus se revelando a Moisés através de uma sarça que se ardia em fogo, mas não se consumia por causa desse fogo. E ali Deus se revela para Moisés, depois que Moisés pergunta para Deus: quem é o Senhor? E aí Deus fala para Moisés: eu sou o eu sou Yahvé. Ou seja, o que Deus está respondendo ali para Moisés é: eu sou o que você precisa que eu seja. O que você precisar na sua vida, eu serei assim. Deus poderia ter escolhido outros tantos nomes, como mesmo a palavra de Deus vai nos falar. A palavra de Deus nos diz que Deus é o Jeová Rafá, aquele que cura toda dor. A palavra de Deus diz que Ele é o Jeová Jirê, através de Abraão, que Ele é o Deus provedor. Deus poderia ter escolhido, inclusive, El Elyon, que significa Ele é o poderoso, El Shaddai, o todo-poderoso Deus. Mas o nosso Deus preferiu escolher Yahvé, que diz: eu sou o eu sou aquele que causa, que nem causado nada me causou, e eu sou aquele que é. Ou seja, independentemente dos tempos passarem, independentemente do mundo ter a sua rotação em volta do sol, eu permaneço da mesma forma, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a gente precisa entender que o nosso Deus é muito mais do que somente uma ajuda para algo específico que nós precisamos. O nosso Deus, Ele abarca todas as áreas da nossa vida, porque foi essa mesma afirmação que Ele deu para Moisés: eu sou o eu sou. Ou seja, ao pobre, Ele é o provedor. A quem está triste de espírito, Ele é a alegria. Ao doente, Ele é a cura da alma. Aquele que está andando na escuridão, Ele é a luz que ilumina esse mundo. Aquele que está perdido no mundo, Ele é o caminho que conduz à vida eterna. Aquele que está morto em seus próprios pecados e não tem mais vida espiritualmente, Ele é a vida que nos conduz à vida eterna. Ele é a salvação. Existem momentos na nossa vida em que nós somos encurralados, em que nós somos colocados contra a parede, mas são nesses momentos que nós podemos desfrutar da bênção de Deus, da salvação que vem de Deus. Ele é a ajuda oportuna ao tempo da nossa necessidade. O que nós precisamos entender é que o nosso Deus, Ele é tudo em todos e em cada momento de nossa vida, Ele é a ajuda pertinente. Mas o que nós precisamos carregar no nosso coração é que o nosso Deus não é simplesmente um garçom, e é essa a imagem que muitas pessoas têm de Deus ao imaginar Deus, aquele homem que está disposto a servi-lo. No momento em que ele bater o joelho no chão, bater pela primeira vez na porta, ele tem que ouvir a minha oração, porque tudo é possível ao que crê. E realmente tudo é possível ao que crê, mas existem os tempos que Deus trabalha na nossa vida, e muito mais do que ser alguém que nos abençoa, muito mais do que ser alguém que nos dá as bênçãos, as dádivas que Ele mesmo criou nesse mundo, Ele é o Senhor
Senhor. A palavra Senhor do hebraico surge do Curios, aquele que tem todo o domínio. Essa era a mesma imagem que alguém, um dono de um escravo, tinha para com ele. O escravo, ele era submisso, ele honrava o seu senhor porque ele era o Curios, ele era o dono da vida dele, ele tinha que se render à vontade daquele senhor. É essa mesma figura que nós precisamos carregar e ter no nosso coração. Quem é Deus para mim? Ele é o meu Curios. Eu entreguei a minha vida para Ele, mas eu sei que quando eu me deixei no altar dele, eu sei que quando eu abri mão da minha vida, das minhas próprias vontades, Ele me alcançou com a sua graça e me colocou em uma nova posição. Ele me ergueu do lixo, Ele me tirou da minha miséria, da miséria do pecado, da miséria da minha amargura, e todos nós nascemos em alguma miséria, mas Ele transformou a nossa vida, e como o apóstolo Pedro vai nos dizer na sua primeira carta, a partir do versículo 3, que nós somos regenerados, ou seja, nascemos de novo. A pessoa que tem sede nesse mundo, Jesus, o nosso Deus, Ele se revela como sendo a água da vida. Foi essa mesma figura que Ele diz para aquela mulher conhecida como a mulher samaritana, em João capítulo 4, para que a gente possa se erguer depois de termos a nossa sede saciada. E essa sede diz respeito às nossas mais profundas necessidades. Tudo que eu preciso é saciado em Cristo. Ele é a água que sustenta a minha vida, para que a gente possa se erguer, como o apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas últimas cartas em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas nele, naquele que me fortalece. Ele é a água da nossa vida. Que você possa entender que o seu Deus é o Senhor da sua vida e que Ele é tudo que você precisa. Mas mais do que entender essa questão, é nós nos entregarmos de corpo, de alma e de espírito ao nosso Senhor. Que Jesus te conduza nesse pensamento, nesse coração, para que a sua vida seja realmente toda contemplada pelo Senhor da vida.